Agora, da Europa, Jamil Chad, na Band News FM. Jamil Chad, sempre com a gente nesse horário, direto de Genebra, na Suíça. Hoje com uma informação, uma notícia, Jamil, que a gente pode considerar positiva, pode considerar boa, mas tem que ser encarada com cautela, né? Essa nova informação que você traz a respeito da OMS, que aponta aí, quem sabe, uma trégua da Covid-19 na Europa. Fala, Jamil, boa noite para você aí. Fábio, Débora, boa tarde a todos. É uma notícia que, depois de 2 anos, obviamente, ela se transforma numa notícia positiva, claro, pela esperança que ela dá. É a OMS na Europa, o escritório da OMS na Europa, que seria o equivalente, Fábio, à Organização Pan-Americana de Saúde, aí para as Américas, no caso. A OMS aqui na Europa indicando que existe uma possibilidade de uma trégua, de um cessar-fogo da pandemia na Europa nos próximos meses, e isso, claro, gerando o que a OMS fala, o início de um período de tranquilidade. Essa palavra até soa estranha, né? Depois de tanta tensão, depois de tantas mortes, e de um caos absoluto na estrutura, basicamente, do mundo. Mas o que a OMS diz? A OMS diz que isso pode acontecer na Europa por conta de fatores muito, eu diria, específicos aqui do continente. O primeiro deles é a elevadíssima taxa de vacinação em alguns países. O segundo ponto é que nós estamos começando a sair do inverno, entrando provavelmente aí nas próximas semanas numa temperatura um pouco mais agradável e, claro, com as pessoas voltando a sair às ruas e não ficando dentro de casa ou dentro de recintos fechados, que acabam facilitando a transmissão da doença. E, em terceiro lugar, claro, a Omicron, que dá sinais de ser mais suave. Ou seja, esses 3 fatores juntos. E, além disso, o fato de que a Omicron aqui na Europa já teve o seu grande pico no começo de janeiro, isso tudo poderia indicar para um início de um período de tranquilidade. Mas muita cautela. Ninguém está dizendo para retirar as medidas de proteção, as medidas de controle, nada disso, pelo menos por enquanto, ou pelo menos até que haja algum tipo de certeza de que esse é o caminho. E nada de querer imitar isso em outros lugares do mundo. A OMS não está dizendo que essa situação da pandemia no mundo não. Está dizendo que essa é uma situação específica para a Europa nos próximos meses. Mas ainda assim, Fábio, essa notícia chega com um tom bastante otimista depois de tantos meses de muito caos. É a notícia que todo mundo quer, né? Quando que, de fato, a pandemia vai acabar, se é que a gente pode falar em acabar, né? Mas quando as condições vão melhorar e é preciso que a campanha de vacinação continue avançando e que os reforços sejam aplicados também, né? Uma campanha que tem que ser atualizada frequentemente, temos vacinas, o imunizante que é relativamente novo e à medida em que o vírus vai se espalhando, as variantes vão chegando, é preciso estudar o comportamento desse vírus para ir aperfeiçoando essas vacinas também. Inclusive, esse foi um outro alerta da OMS, certa vez que até você trouxe aqui, né, Jamil, sobre essa modernização das vacinas com o passar do tempo. De fato, Débora, a gente tem aí no mercado as vacinas do que a OMS chama de primeira geração. Mas, obviamente, outras vacinas virão e essas outras vacinas, pelo menos essa é a esperança de que elas não apenas reduzam o número de casos severos e de mortes, mas também que elas consigam reduzir essa taxa de transmissão que é ainda elevada. Dito tudo isso, vamos colocar os números. Os números são muito importantes. Foram, na semana que terminou agora, na segunda-feira, 22 milhões de novos infectados no mundo em apenas 7 dias. Não há espaço para falar que a pandemia está acabando com um número desse. E nem quando a gente olha que foram 60 mil mortos no mundo em 7 dias. Ou seja, nenhuma indicação de que nós agora podemos relaxar. O que acontece aqui é que em alguns países, inclusive aqui na Suíça, com o anúncio hoje também aqui, de que se tudo correr da forma que estão imaginando para as próximas semanas, sim, várias medidas de controle, várias medidas sanitárias poderão começar a ser retiradas. Com um alerta, Débora, se uma nova variante aparecer, se qualquer outro tipo de surto der algum tipo de sinal, elas voltam a ser aplicadas.
Ninguém está dizendo tampouco que vamos retirar essas medidas para sempre. Essa palavra ou esse termo parece que não entra na agenda de nenhum político atualmente aqui na Europa. É isso, e que fique claro, né, Jamil, para a gente encerrar, você pontuou duas vezes e vale a pena a gente ressaltar, né? A OMS fala especificamente a respeito da Europa porque existem especificidades nesse continente que levam a OMS a entender que a pandemia está perto do fim na Europa. Mas você também falou a respeito de vacinas, quando a Débora perguntou. É importante, a OMS defende isso, que os países desenvolvidos distribuam vacinas para os países mais pobres, porque senão, falando do mundo de uma maneira geral, a pandemia nunca vai acabar, né? Existem países na África, por exemplo, que apresentam 3, 4% da população vacinados, né? Exatamente. Enquanto não houver essa distribuição maior e a meta da OMS é vacinar 70% da população de cada país até meados do ano. Enquanto isso não acontecer, não tem como comemorar absolutamente nada, porque sempre poderá voltar na forma de uma nova variante. E olha só a palavra que foi utilizada hoje na OMS: trégua. Ninguém falou de fim da guerra. Tá longe ainda, né? Infelizmente. Bom, a gente continua acompanhando o noticiário internacional, sempre atualizado com ele, nosso correspondente na Europa, Jamil Chad. Bom trabalho, Jamil. Até amanhã.